Em algum momento você jogou aquele que seria o melhor jogo da sua vida e te marcaria de um jeito que até hoje você não esquece e duvida que vai ter outro game que supere esse. E essa é uma sensação que só dá pra se ter uma vez. A de jogar, de descobrir novas coisas, de conversar com seus amigos sobre a experiência que você tá tendo e ver todos eles discutindo a mesma coisa, ou de só viver essa experiência toda sozinho. E por mais que você jogue outras vezes esse jogo, talvez ele nunca vai ter a mesma emoção de quando você jogou pela primeira vez. Em alguns casos, o jogo chega a parecer chato, comparado ao que você lembrava dele. E eu tenho certeza que em algum momento você já pensou que gostaria de ter essa sensação de volta, de jogar tudo como se fosse a primeira vez de novo. Mas e se eu te falar que eu tenho esse privilégio? Alguns desses jogos eu até experimentei, mas eu nunca zerei de fato e eu não sei a história em si. E acredite se quiser, algum desses jogos até hoje eu não tomei spoiler nenhum de como é a história. Jogos como Red Dead Redemption 2, GTA San Andreas, God of War, Uncharted, Silent Hill, alguns Resident Evil. E o mais legal é que muitos desses games que eu falei, eu realmente não sei nada da história. Mas por que eu nunca joguei? Então, eu nunca tive a oportunidade de verdade de jogar esses games. Minha família, como grande maioria aqui do Brasil, não tinha as condições para bancar um game pra mim. Essa que é a realidade. Mas obviamente que não é só isso. Então deixa eu explicar melhor isso aqui pra vocês. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe diarista, e com pouco dinheiro que ganhavam, o foco deles foi proporcionar estudos melhores pra mim, e não o melhor PC ou o melhor console da época. E certo eles, né? Vamos falar a verdade? E somente por isso já dá pra saber que, claro, que eu não teria esse contato com a maioria dos games, como os meus amigos e meus primos teve. De chegar Natal e ganhar um console do ano, um PC novo, um videogame. E isso, na verdade, é fundamental para esse privilégio que eu te falei, de não ter jogado esses jogos. Ou melhor dizendo, não ter zerado. Porque, com o tempo, eu até joguei um game ou outro na casa de amigos ali. Mas era impossível zerar ou entender a história, porque eu não ia sempre na casa deles. E nesse tempo que eu ficava sem ir, já era o tempo do meu amigo zerar e partir para outros games. Enquanto eu só tinha matado a Hydra do God of War. Além da maioria das vezes a gente priorizar os games que suportavam o segundo controle, no caso um PES. E rapaz, esse nós jogou, hein? Em resumo, eu até tive contato com algumas franquias, mas nunca tive a oportunidade de jogar até o final. Essa é a questão. Mas as coisas mudam e o tempo passa. E logo eu peguei o notebook porcaria da Positivo que tinha sobrado do meu irmão e vendi pra comprar um PC porcaria 2.0. E comecei a trabalhar, estudar o design ali, fazer outras coisas aqui, tentar jogar um joguinho ali ou outro, enfim. E assim as coisas foram evoluindo, juntando uma grana, até finalmente em 2022 comprar um PC mais brabo, que realmente aguentava rodar umas coisinhas mais legais aí. E com isso, finalmente eu jogaria Red Dead Redemption 2 ou emularia os games do PlayStation 2, né? Não, meus amigos. Eu fui jogar o melhor jogo já feito. E sim, é ele mesmo. League of Legends. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Eu conheci essa obra-prima aí antes mesmo de 2020, pra falar a verdade. Eu tentava jogar no meu PC porcaria 2.0, mas não rodava, cara. Mas mesmo assim, eu insisti em jogar com meus amigos ali. Rodava seus 20 FPS, rodava. Falar pra você, eu joguei por muito tempo, muito jogo por 20 FPS. Mas voltando, né? Eu passei muito tempo jogando LoL e outros games online, em call no Discord, e não me arrependo disso porque foi uma época legal até. Mas não legal pelo jogo em si, e sim pelas call do Discord que a gente ficava conversando com os amigos lá, então essa que na verdade era a real diversão. Mas hoje, fiquem tranquilos, eu sou um homem livre dessas amarras do mal. Mas com o passar do tempo, eu já tava ali na jornada CLT, e mal sobrava tempo pra jogar como antes. Até me afastei do grupo de amigos que tinha também, e foi aqui que eu comecei a assistir mais as pessoas jogando. Quando eu queria jogar alguma coisa, eu ia jogar um CS ou um Tarkov, já não jogava LoL também. E obviamente que são momentos da nossa vida, né? A gente acaba priorizando outra coisa, certas coisas parecem não valer mais a pena investir nosso tempo. Por mais que eu tivesse um PC que rodasse alguns jogos, eu não me sentia tão motivado pra jogar eles. Preferia assistir um Alan Zoka, um Funk Black Cat, Crozão, assistir vários vídeos do Cross aí também. Eu assistia por esses caras. Até porque alguns desses games que saiu não eram muito barato e, vamos falar a verdade, não mudou muita coisa. Na verdade, até piorou hoje.
E como eu disse, cada um tem o seu tempo e tudo tem um motivo. E por conta desse trabalho, eu finalmente realizei um sonho, que era de ter um console. E aí eu comprei um PlayStation 5. E isso me marcou muito, cara. Porque nessa compra eu realmente me emocionei. Onde eu sempre via os outros tendo dentro de casa e agora era a minha vez, tá ligado? E tomado por esse sentimento, eu saí procurando no catálogo da PlayStation qual seria esse jogo que eu ia iniciar a gameplay ali no PlayStation 5. E aí eu vi o Uncharted 4. Achei legal, gostei. Fui jogar, não sabia de nada, não sabia da história, não sabia o que acontecia, nada. E puta merda, rapaziada. Que jogão. Eu me lembro de estar jogando e ficar com aquele sentimento de quando eu jogava na casa dos meus amigos, tá ligado? Pô, foi um baita sentimento bom. Eu fiquei real feliz com isso. E foi aí, rapaziada, que jogando Uncharted 4 que eu percebi que eu tinha perdido muita coisa. Muita coisa que eu sempre olhei e pensava, pô, deve ser mó chato essa historinha aí. Acho melhor jogar uma ranked aqui, tá ligado? Mas olhando hoje, na verdade, isso não foi uma perda, e sim um privilégio. Obviamente que não um privilégio de jogar LOL, tá? Mas sim o privilégio que eu tive de ter os pais que priorizaram o certo pra minha vida e não o videogame naquele momento. O privilégio que eu tive de gerar esse sentimento que eu ia conquistar um dia o meu console, que eu ia conquistar um dia os jogos que eu gostaria de jogar, que eu ia poder ter esse sentimento e não ficar indo na casa de um amigo meu pra jogar 30 minutos de God of War, porque agora eu posso viver essa experiência pela primeira vez num console que agora é meu e não de outra pessoa. E é claro que eu acho isso uma experiência privilegiada de jogar, sei lá, Red Dead Redemption sem saber o que vai acontecer, do jeito que eu sei que talvez você gostaria de ter essa experiência de novo. E bem, minha ideia é trazer toda essa experiência aqui pra vocês. Acredito que, assim como na época que eu jogava na casa dos meus amigos, ficava mais divertido as coisas, os jogos, porque a gente compartilhava as experiências e era isso que deixava tudo mais divertido e único, compartilhar essas experiências com alguém. E é isso que eu pretendo fazer aqui. Bom, agradeço você que assistiu até aqui. Deixe nos comentários jogos da sua vida, aquele que mais te marcou e qual game que você gostaria de ter essa oportunidade de jogar tudo de novo pela primeira vez. Eu sou o Lemes e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.